Café com Sabedoria, com William Carpintieri, onde cada palavra desperta propósito. Sejam bem-vindos! Estamos iniciando mais um Café com Sabedoria e a nossa aula de hoje está extraordinária. Eu vou revelar para você 4 segredos que o maior rei, o rei mais sábio que pisou nessa terra, deixou para mim e para você aplicar na nossa comunicação. Eu quero que você se torne um comunicador extraordinário. Eu quero que você se torne uma comunicadora extraordinária. Porque uma das ferramentas mais valiosas do século XXI é uma boa comunicação. E hoje, se você não sabe comunicar de maneira extraordinária, de maneira sábia, você está fora do jogo. Então já se prepare aí, papel e caneta na mão, não sei como você vai anotar, se prepare, que a aula de hoje vai transformar a sua comunicação. Vamos lá? E se você não me conhece, eu sou o William Carpintieri, sou mentor de comunicação, mentor de oratória. Estou aqui para ensinar comunicação para você com base na palavra de Deus. Vamos lá? Tá aqui o meu café. Que delícia de café, de preferência sem açúcar. Vamos lá? E hoje essa aula está extraordinária. Salomão diz em Provérbios 18, 21, que o poder da vida e o poder da morte, ele está na nossa língua, na nossa boca. É uma referência muito conhecida. Mas vamos lá, eu vou esfarelar para você. Vou deixar bem simples para você entender. Palavras, elas são sementes. E toda semente, quando você joga em solos bons, ela vai produzir. A questão é, a sua semente é uma semente boa ou uma semente ruim? É uma semente agradável ou é uma semente amarga, azeda? Sabe, quando Salomão diz que o poder da vida e da morte está na nossa boca, ele está dizendo que devemos selecionar as nossas palavras, selecionar aquilo que você fala. Porque quando você libera uma frase positiva, um exemplo, eu sou uma pessoa bem-sucedida, portas estão se abrindo diante de mim, notícias, boas notícias estão chegando até a minha vida. São frases positivas. Agora, eu começo a liberar palavras negativas. A minha vida está muito ruim, as coisas não estão dando certo para mim. Da mesma forma que você abre a sua boca para liberar palavras positivas, você também está liberando palavras negativas. Ambas são sementes. Só que, quando você libera palavras positivas, você pode ter certeza que você vai colher bons frutos. Agora, se você está liberando palavras negativas, pode ter certeza que você vai colher frutos negativos. Isso é muito sério. Salomão está ensinando para mim e para você a importância das palavras. Palavras têm um poder de criação. Seja coisas boas, seja coisas ruins. Por que relacionamentos acabam? Por que pessoas muitas das vezes têm que ir em psiquiatras, psicólogos? Porque estão feridas emocionalmente. Em algum momento da vida, outra pessoa feriu com palavras. É isso que Salomão está dizendo, que o poder da vida e da morte está na nossa língua. Você tem um poder de atrair coisas boas e também tem o poder de atrair coisas ruins. A decisão é sua, depende do que você fala, depende das palavras que você seleciona. E que a partir de hoje, as palavras que você fala sejam palavras de bênçãos, sejam palavras positivas, palavras que dão futuro, palavras que criam coisas boas, não palavras negativas. Que a partir de hoje, você comece a cuidar daquilo que você fala. Vamos lá? A segunda coisa, Provérbios 25:11.
Salomão diz, olha, a palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em bandejas de pratas. O que Salomão está dizendo? Olha, aprenda a falar no tempo certo. Imagina que aconteceu um conflito entre você e o seu parceiro, entre você e seu sócio, e o teu sócio, o teu parceiro, a tua parceira estão muito estressados, a raiva está lá em cima. Não é o momento certo de você liberar palavras boas, palavras positivas. O certo é você esperar a poeira baixar e depois conversar. Porque no momento de raiva da outra pessoa, ela não vai ouvir você. Talvez não vai nem entrar no seu coração, não vai nem entrar na sua mente aquilo que você está falando. Por isso que Salomão está dizendo, olha, aprenda a falar na hora certa. Palavras ditas no tempo certo é como maçãs de ouro em bandeja de prata, ou seja, é agradável, é extraordinário, é excelente, é elegante. Espere a poeira abaixar e depois você conversa com a outra pessoa. Por isso que devemos buscar sabedoria. Sabedoria que vem de Deus. A sabedoria, ela te ajuda no que falar, como falar e quando falar. Isso só a sabedoria, só o discernimento que vem de Deus pode proporcionar para você. Então busque sabedoria, busque entendimento para que você fale, assim como Salomão está falando, está dizendo. Fale no tempo certo. E para falar no tempo certo, você precisa de sabedoria. Então busque sabedoria hoje. A palavra de Deus diz que quando você busca sabedoria, Ele entrega para você. Mas você precisa pedir com fé, você precisa pedir sem duvidar no seu coração. No livro de Tiago diz, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus e Ele vai entregar para você. Mas peça com fé, sem duvidar no seu coração. Então busque sabedoria para que você fale no tempo certo, para que você use as palavras certas e você fale a coisa certa. Sabedoria. Vamos lá? A terceira coisa... isso daqui é maravilhoso. Isso daqui é precioso. Isso aqui é uma pérola. Esse café tá uma delícia. Provérbios 18:13 diz que responder antes de ouvir é tolice. Você já viu aquelas pessoas, talvez até você, a outra pessoa está falando, antes de terminar de falar, você vai e fala na frente. Salomão está dizendo que isso é tolice. Uma das ferramentas mais extraordinárias do século XXI, depois da boa comunicação, é você aprender a ouvir. Aprenda a ouvir primeiro. Ouça com atenção. Existem pessoas que talvez está lá mexendo no telefone, a outra pessoa está falando, ela não está nem aí. Está entrando no ouvido e saindo para o outro. Isso é um desrespeito à outra pessoa. E Salomão ele está dizendo que você precisa ouvir primeiro e depois responder. Mas não é ouvir de qualquer maneira, é ouvir com atenção. Ouça com atenção a outra pessoa, não sai respondendo de qualquer jeito. Salomão diz que quando um tolo ele fica em silêncio, ele se torna uma pessoa sábia. Olha a importância de você saber ouvir. Olha a importância de você fazer um silêncio, ouvindo o que a outra pessoa está dizendo para você. E só depois que a pessoa falou, você vai lá e responde. Isso é sabedoria. Mais uma vez eu digo, sabedoria é você saber o que falar, como falar e quando falar. Isso é sabedoria. E como você adquire sabedoria? Pedindo para Deus. Então peça sabedoria para Deus. Eu estou semeando pérolas extraordinárias para a sua vida aqui hoje, ensinando você
sobre comunicação, e não é uma comunicação qualquer, é a comunicação que o maior rei, o rei mais sábio que pisou nessa terra, deixou para mim e para você. E ele está dizendo, olha, a língua do sábio, ó, responder antes de ouvir é tolice. Responder antes de ouvir é tolice, então ouça primeiro e responde depois. E você vai se tornar uma pessoa agradável e uma pessoa muito sábia. Vamos lá? E a última coisa. Eu já estava até antecipando para você aqui. Deixa eu tomar um café, que esse café está uma delícia. Fale de um jeito agradável. Provérbios 15:2 diz: a língua dos sábios torna o conhecimento agradável. Eu vou destrinchar isso aqui para você. Eu vou entregar bem picadinho para você isso aqui. Quando Salomão está dizendo, olha, a língua do sábio torna o conhecimento agradável. Não basta você ter o conhecimento e não tornar esse conhecimento agradável, não adianta nada. Existem muitas pessoas que têm um grande conhecimento, mas elas não sabem ensinar. Elas falam de qualquer maneira. E isso não é sabedoria. Quando você tem um conhecimento, você precisa ensinar o seu conteúdo de maneira simples. Quando a pessoa acha que ela tem que falar em termos difíceis, usar palavras difíceis só para parecer que é inteligente, ela não está sendo inteligente, está sendo uma pessoa tola. Porque hoje, no século XXI, você precisa entregar um conhecimento muito simples. O nosso cérebro, ele não quer coisas difíceis. O nosso cérebro, ele é preguiçoso. E quando você vem com algo muito difícil, que você faz a outra pessoa entrar num dicionário, pesquisar no Google, para entender aquilo que você está falando, você já perdeu. Então fale de maneira simples, use palavras simples, use o seu tom de voz, fale de uma maneira agradável. Quanto mais simples você falar, mais agradável vai ser a sua mensagem. É o que Salomão está dizendo para nós. A língua dos sábios torna o conhecimento agradável. Então fale de maneira simples, use palavras fáceis de entender e você vai se tornar um comunicador extraordinário que todos queiram ouvir você. Então pegue hoje esses 4 conselhos de Salomão, aplique na sua vida, aplique na sua comunicação e você vai ver que você vai começar a se tornar um comunicador, uma comunicadora extraordinária. Então se prepare que breve vai ter mais um episódio do Café com Sabedoria e é um prazer imenso poder estar aqui ensinando você. E eu quero pedir um grande favor para você de compartilhar esse vídeo, de deixar seu like, porque quanto mais esse vídeo é enviado, quanto mais curtida tem, mais relevante o conteúdo se torna e vai entregando para mais pessoas. E eu quero agradecer a você, agradecer a tua presença, quero pedir para que Deus abençoe você e te dê muita sabedoria em nome de Jesus. Então fica ligado, breve vai ter mais um episódio do Café com Sabedoria e eu espero você por aqui. Que Deus abençoe, paz e prosperidade.